A Defesa Civil e a SEDU realizam a demolição de parte de um casarão localizado na Rua dos Perdões, uma das principais do bairro do Santo Antônio, além do Carmo. O imóvel pegou fogo em fevereiro e se encontra desocupado. O acesso à Rua dos Perdões, onde fica o casarão condenado pela Defesa Civil, foi bloqueado por agentes de trânsito. O isolamento se estendeu por parte da rua para que os trabalhos de demolição pudessem ser iniciados. Um caminhão foi usado como base para que uma plataforma pudesse levar os operários até o topo da construção. Esse é o tipo da demolição em casarão que é muito sob risco. Por quê? Porque eles não podem botar o andame porque a fachada está insegura e esse casarão então já está num ponto crítico. Entendeu? Então a gente não poderia nunca facilitar o homem subir qualquer estrutura deles. Por isso que a gente prefere esse balancinho, porque fica afastado e eles trabalham sem correr o risco da estrutura. O casarão estava inabitado desde um incêndio de grandes proporções ocorrido no mês de fevereiro ter comprometido toda a estrutura. No último domingo, parte da área interna desabou, colocando em risco os moradores dos imóveis vizinhos. O risco nessa edificação se dá desde o episódio do incêndio nas proximidades do Carnaval. As nossas equipes da Codesal, junto com as equipes do Corpo de Bombeiros, estiveram aqui presentes naquela oportunidade. Fizemos o isolamento da área, notificamos os proprietários, notificamos também o IFAM, órgão tombador dessa edificação. O tempo passou, as providências não foram tomadas, as exigências apresentadas por nossos técnicos não foram cumpridas. E é claro que com o passar do tempo, a edificação ela passa, além do risco que já tinha no passado, criar um risco iminente que desdobrou em queda de partes desta no último fim de semana. Como o casarão era tombado, a intervenção só se tornou possível com uma autorização do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A demolição só foi iniciada depois que a rede elétrica de alta tensão foi desligada. O delicado trabalho de colocar no chão um imóvel totalmente fragilizado pelo tempo e pelo incêndio deve demorar mais alguns dias. Tudo correndo bem, hoje já começamos mais tarde porque com a chuva pela manhã a Coeva demorou um pouco para poder desligar, né, a energia, então começamos agora praticamente, né? Então vai demorar amanhã também, amanhã sexta-feira, eu acredito que eles trabalham o dia todo, tem a conclusão, mas a nossa previsão é terminar no sábado. De acordo com a Defesa Civil de Salvador, outros imóveis na capital baiana estão em uma situação parecida, com risco iminente de desabamento. 287 estão em risco alto ou muito alto. Então são edificações que, infelizmente, colocam em risco a população. Elas estão numa condição de risco que podem gerar algum tipo de transtorno e mesmo a perda de vidas. E é claro que assim a gente vai fazendo as notificações a fim de que os processos aconteçam e que a garantia à vida e a segurança seja preservada. A situação do casarão sensibiliza moradores que cresceram e viveram com a companhia deste imóvel, que aos poucos deixa de fazer parte da história do bairro. Funcionando, né? Gente morando. Né? E como é para vocês ver que ele está sendo destruído? Muito triste. É uma tristeza, porque isso é um patrimônio, né? Quase 300 imóveis na capital baiana com risco iminente de desabamento. A população que mora no entorno precisa denunciar, pressionar as autoridades públicas, o IFAM, para que autorize a demolição, porque coloca em risco a vida de muita gente.